Pessoal, mais uma aula de medicina legal, mais uma aula de sexologia forense. Nosso assunto agora é gravidez. Para a prova que cai medicina legal, o mais importante é sinal de presunção, sinal de probabilidade e sinal de certeza. Mas há uma questão aqui, e a questão é a seguinte: se você vai fazer uma prova para escrivão, delegado ou perito criminal, não há necessidade de você memorizar todos os epônimos de probabilidade, porque são muitos. Já que nós teremos uma aula só de epônimo, eles nem estarão lá, mas eu vou dar um macete para que você acerte na prova. Então, primeiro, sinais de presunção de gravidez. São sinais duvidosos, sinais que há uma presunção. É possível que ela esteja grávida. São perturbações digestivas, cloasma, enjoo, sinais gerais, taquicardia, enjoo, poliaciúria, que é a vontade constante de urinar, estrias com pigmentação alba e alterações mamárias. Esses são sinais de presunção. Como eles não são epônimos, eles são presunção. Mas eu vou passar mais um slide, vou voltar nisso para que você entenda onde eu quero chegar. Veja os sinais de probabilidade. Olha a quantidade de epônimos. Então, eu já fiz prova de medicina legal, nunca decorei esses epônimos e nunca fez falta. Então, primeiro a amenorreia, ausência de hemorragia, de menstruação. Mas olha os outros. Então, não decorei nenhum deles. Só decorei o sinal de McDonald, né, que é flacidez no istmo. É o único que eu decorei. Mas não há necessidade. Por quê? O que você vai memorizar? Se for sinal de presunção, são aqueles que, quando a pessoa desconfia, alguém na sua casa desconfia que está grávida, que está tendo uma gestação, então dá esses sinais: taquicardia, enjoo, vontade constante de urinar. Esses são sinais de presunção, presume-se. Então o sinal de presunção são essas perturbações, enquanto probabilidade são os epônimos. Se cair na prova um epônimo falando que é presunção de gravidez, está errado. Se cair um epônimo dizendo que é probabilidade de gravidez, então está correto. Então, probabilidade, você guarda um epônimo. Epônimo são os nomes das lesões ou de sinais que tem o nome do seu criador ou daquele que descobriu essa situação. Então, se for epônimo, probabilidade. Se for outros sinais, presunção. Agora, o sinal de certeza você deve memorizar. Sinal de certeza de gravidez. Movimentação fetal. Se foi feito o exame, percebeu a movimentação do feto, se há o feto, com certeza a gravidez. Batimentos cardíacos fetais. Então colocou lá o estetoscópio ou outro aparelho, percebeu os batimentos cardíacos fetais. Então, sinal de certeza. E visualização direta do feto por imagem. Fez uma ultrassonografia, percebeu a existência do feto, então esses três sinais de gravidez. Então não tem como errar. Sinais de certeza dá para decorar: movimentação fetal, batimentos cardíacos e a visualização direta. Sinais de presunção de gravidez são essas perturbações, são aquilo quando a mulher desconfia que está grávida, ela acha. E probabilidade são os epônimos. Então memorize. Não há necessidade, repetindo, de decorar esses epônimos de probabilidade de gravidez. Agora, se você está muito adiantado, já memorizou tudo que você tinha para memorizar em medicina legal e das outras disciplinas, então tudo bem, mas eu acho que é perda de tempo. Então tá aí: sinal de presunção, sinal de probabilidade e sinal de certeza. Agora, o que realmente cai em prova: sinal de parto recente. Por causa do crime de infanticídio, os sinais de parto recente se tornam muito importantes na sexologia forense, na área criminal. Sinais de parto recente: edema
da vulva e lábios vaginais. É lógico que fica equimosado, que há hematomas, edema da vulva e lábios vaginais, episiorrafia. A episiotomia é o corte. É o corte que se faz na hora do parto normal. Muitas vezes é necessário fazer um pique, um corte, chama episiotomia. A costura se chama episiorrafia, sinal de parto recente. Lóquios, sangramento constante, sangramento pós-parto, estrias nas mamas. Então, como eu falei, é importante na caracterização do infanticídio. Nós vamos ver mais adiante os sinais de parto antigo. Então, nós vamos ver que há uma diferença, então, no parto recente para o parto antigo. Aqui nós temos estrias na mama. Lá nos sinais de parto antigo, nós vamos ver uma diferenciação na coloração das mamas, né? Então, continuando, sinais de parto recente, sinais de parto antigo. Heliquarte de estrias abdominais. São aquelas estrias abdominais antigas. Heliquarte é relação a coisas velhas. Estrias antigas na região do abdômen, sinal que houve um parto antigo. Pigmentação das mamas, as mamas se tornam mais embranquiçadas. Cicatrizes de episiotomia, como eu falei, sinal de parto recente, é a episiorrafia, a costura recente. Aqui nós temos a episiotomia, a cicatriz, já está cicatrizado aquele corte e aquela costura. Então, cicatriz de episiotomia, sinal de parto antigo. E as carúnculas mirtiformes. As carúnculas mirtiformes, após inúmeros partos, se formam na região vaginal as carúnculas mirtiformes. Então, comparando o sinal de parto recente, edema da vulva, lábios vaginais. A costura, que é recente, o sangramento, que é recente, e as estrias nas mamas. E, diferente dos sinais de parto antigo, que é o heliquarte de estrias abdominais, que é aquelas estrias antigas, a pigmentação das mamas, a cicatriz, né, da episiotomia, da costura, e as carúnculas mirtiformes. Carúnculas mirtiformes, pessoal, não é epônimo. Epônimo tem um nome de alguém. Mirtiforme não é nome de alguém. Ok? Nós vamos dar continuidade e nós vamos falar agora do puerpério, porque através do puerpério nós temos uma caracterização do crime de infanticídio no estado puerperal. O que é o puerpério? O puerpério é aquele período que começa com a dequitação, que é o desprendimento da placenta. Não é gravidez aqui, pessoal. Aqui não é sinal de parto recente. Aqui não tem a ver. Começa com a dequitação, já terminou a gravidez. O feto já saiu. Então, não tem nada a ver com parto. Ou melhor, né? Tem a ver com parto recente, mas não tem a ver com parto. Inicia-se com a dequitação, que é o desprendimento da placenta, e é diferente de período de parto. Termina com o retorno das condições maternas pré-gravídicas de 6 a 8 semanas. Condições biológicas normais. Quando a mulher volta à sua condição normal, então ela termina o período de puerpério. Então, quando que começa? Com a dequitação. É diferente do período de parto, que começa com as contrações e vai até a saída do feto. Após a saída do feto, começa o desprendimento da placenta, começa a dequitação, o início do puerpério, até o final do período puerperal, que é de 6 a 8 semanas, e quando a mulher volta às condições biológicas normais. Esse é o puerpério. Agora nós vamos falar ainda de um assunto muito importante, no caso ainda de sexologia forense, que é o aborto. Então vamos falar agora do aborto. Nós vamos falar mais tranquilamente, mais calmamente, porque é um assunto muito importante para a prova. O aborto é penalmente punível. Ele é punível no Brasil, então aborto é crime a princípio. Só que existem as causas de exclusão da ilicitude. Você que já conhece o direito penal,
você sabe, na parte geral, fala lá das causas de exclusão da ilicitude. Nós temos a legítima defesa, nós temos o estado, legítima defesa, estado de defesa, estrito cumprimento do dever legal, são exemplos de causa de exclusão da ilicitude. Então, muitas vezes o fato é típico. Por exemplo, matar. Matar alguém é um fato típico, se encaixa plenamente no artigo 121 do Código Penal. Mas basta ele comprovar que foi em legítima defesa, então está excluída a ilicitude. O que então aqui são causas de exclusão da ilicitude no caso do aborto? O primeiro caso é o caso do aborto necessário ou terapêutico. Artigo 121, inciso 1 do Código Penal. Não se pune o aborto provocado por médico quando não há, grife isso, quando não há outro meio de salvar a gestante. A banca vai colocar na prova assim: não se pune o aborto provocado por médico quando este é um dos meios de salvar a vida da gestante. Não, está errado. Quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. Como já completei aqui, né? Deve ser o único meio. O outro caso de causa de exclusão da ilicitude é o aborto sentimental. Esse gravidez ocorre de estupro. É movido por sentimento de piedade. Uma vítima sofreu um estupro, então a lei permite que seja removido esse feto. O aborto eugênico é realizado quando o feto é mal formado, depende de sentença judicial, tem sido autorizado nos casos de anencefalia, não é permitido pela lei. Ele, em regra, não é permitido por lei, mas por jurisprudência tem sido permitido em alguns casos, no caso de anencefalia, o anencéfalo. Então, aquele que nasce sem cérebro ou com parte do cérebro somente, tem sido autorizado em alguns casos. Mas o de malformação, por exemplo, nasceu sem um braço, ou com ciclopia, ou com síndrome de Down, esse não é permitido pela lei. Então, o anencéfalo é permitido em alguns casos, mas em geral não. O aborto natural. O aborto natural é aquele que acontece espontaneamente, né? Quando, na maioria das vezes, a mãe não quer, né, quer ter o filho, mas vai e vem a perder por causas naturais. Então, aborto necessário pode ser, ter essas duas nomenclaturas: necessário terapêutico, sentimental, eugênico e natural. Hoje é uma discussão da vida do anencéfalo e a doação de órgãos. Segundo o STF, não é mais crime depois de uma decisão do ano passado, decisão do dia 12 de abril de 2012. Se você estiver com dúvida, pode consultar na internet. O STF decidiu que não é mais crime, então jurisprudência nova aí, né, a respeito do aborto do anencéfalo. Há uma grande discussão a respeito de como se fosse feito uma espécie de cultivo de fetos para doação de órgãos, para doação de partes, para o cultivo de célula-tronco. Então, mas o Supremo decidiu, é isso que vale então. Então está permitido, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, a questão do aborto do anencéfalo. Abortamento. Abortamento é a nomenclatura correta para o crime. O aborto é o produto do abortamento. Então, muitas vezes a prova vem trazendo essa nomenclatura: abortamento. O aborto é o produto. Natimorto. Para que seja aborto, a criança deve estar viva. É diferente do natimorto. Então a criança estava viva, o feto estava vivo na barriga do ventre da mãe, e ele foi morto, foi retirado. E como se prova que o feto estava vivo ou não? Se ele respirou ou não, né? Se ele estava respirando. O que acontece? Porque ao retirar o feto, se a criança nasceu
e foi morta após, é infanticídio. Infanticídio. Agora, para que seja aborto, era necessário que a criança seja morta ainda dentro da barriga da mãe. Então, como vai diferenciar se a criança natimorta, se ela nasceu morta, ou se não, se é um crime de infanticídio? É feito esse exame aí, a docimasia hidrostática de Galeno. O que acontece? A criança, quando ela está na barriga da mãe, ela respira através do cordão umbilical. Ela não tem a respiração, ela recebe os nutrientes através do cordão umbilical. Quando ela nasce, ela tem a primeira respiração. Então, abre-se os alvéolos e começa a respiração. Então, quando a criança, quando se quer diferenciar um crime de abortamento do infanticídio, então faça esse exame, docimasia hidrostática de Galeno. Pega-se por biópsia um pedaço do pulmão e coloca num recipiente com líquido. É basicamente isso. Aquele que possui ar, ele vai boiar. Se aquele pulmão não recebeu ar, ou seja, foi produto de abortamento, ele vai afundar. Se ele boiar, ele recebeu ar. Se ele recebeu ar, ele já tinha nascido quando foi morto. Então assim se difere o crime de abortamento ou de aborto do infanticídio. Lembrando só um detalhe que eu quis anotar nesse slide, é que aquele aborto terapêutico também é conhecido como aborto necessário. Guarda bem isso, porque é necessário para salvar a vida da mãe. Aborto terapêutico ou aborto necessário, lembrando que tem que ser o único meio de salvar a vida da mãe. Condições para que seja feita o aborto terapêutico ou necessário. A mãe tem que estar em perigo de vida, deve estar correndo risco iminente de morrer. O perigo decorre diretamente da gravidez. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro isso aqui. A mãe sofre de câncer. Pode ser que daqui a alguns anos ela venha a falecer. Então isso não é um perigo, não é um perigo considerado para que se faça o aborto. Então é necessário que o perigo seja decorrente diretamente da gravidez. A interrupção da gravidez deve cessar o perigo de vida. Se provocando um aborto, não se sabe se vai salvar a vida da mãe, então não se pode fazer. A interrupção da gravidez deve cessar totalmente o perigo. O médico deve ter certeza. Não, interrompendo essa gravidez, a mãe está salva. Deve ser o único meio de salvar a vida da gestante e deve ter concordância de 2 médicos. Não confunda aqui, hoje a perícia é necessário somente um perito oficial. Não venha confundir aqui com a concordância de 2 médicos para o aborto terapêutico. Aqui tem que ter 2 médicos concordando, pelo menos 2 médicos. E são cumulativos esses 5 itens. Deve estar em perigo de vida, o perigo decorre diretamente da gravidez, a interrupção da gravidez deve cessar o perigo de vida para a mãe, e o único meio de salvar a vida da gestante deve ser esse, não pode ser um dos meios, e deve haver a concordância. 2 médicos, pelo menos, devem concordar a respeito. O que é um infanticídio? Infanticídio é matar sob influência do estado puerperal o próprio filho, durante o parto ou logo após. Pena de detenção de 2 a 6 anos. Há um grande dilema a respeito sobre essa influência do estado puerperal. Qual é o tempo? Ou logo após. Então, naquele momento que a mãe acabou de ter o filho, da saída da placenta até de 6 a 8 meses, 6 a 8 semanas, então o que acontece? Esse é o infanticídio. Então, o que nós temos a observar? Que deve ser sob a influência do estado puerperal. Não importa se é um dia, se é 2 dias, se são horas depois. O que você deve memorizar para a prova, e deve estar bem claro isso na sua questão, porque senão ela é passível de anulação, é isso que eu estou grifando aqui.
sobre a influência do estado puerperal. O infanticídio deve ter a influência emocional daquele estado puerperal do feto nascente ou logo após. Pena de detenção de 2 a 6 anos. Então, pena de 2 a 6 anos para o crime de infanticídio. Quem que é o autor do crime de infanticídio? Só pode ser a mãe. Autor do crime de infanticídio, só a mãe. Mas, no direito penal, há circunstâncias comunicáveis. Há circunstâncias incomunicáveis. Quais são? Não se comunicam as circunstâncias do crime, né? Salvo se o agente, no caso de concurso formal, for elementar do próprio tipo. Então, a mãe, ela é elementar do crime de infanticídio. Só ela pode cometer o crime. Mas se ela é elementar, aquele que comete o crime com ela também pode ser partícipe ou coautor. Então, a mãe elementar do crime de infanticídio. Então, um pai que junto com a mãe comete, a pedido dela ou por influência dela, comete o crime de infanticídio ou auxilia, ele pode ser coautor do crime de infanticídio ou pode ser partícipe. Acredito que não vai cair isso na sua prova, somente se for cair a questão de direito penal. Mas está aí o detalhe. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas para ele combinadas na medida da sua culpabilidade. Então, uma enfermeira, um parente que, a pedido da mãe, por influência dela, participa, vai responder na medida da sua culpabilidade. Parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena deve ser diminuída de 1/6 a 1/3. Detalhe de direito penal também, né? Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Artigo 30. Como já falei, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, como eu falei, a mãe é elementar do crime de infanticídio, é ela que comete, mas se comunica, porque se ela é elementar, então aquela pessoa que participa com ela também responde para o crime na medida da sua culpabilidade. Detalhes para a gente memorizar infanticídio: o agente é a mãe, salvo nos casos que eu falei de partícipe ou coautor. Tem que ser feto nascente. Infanticídio é no feto nascente. O estado é puerperal, não cronológico. Quando eu falei, não importa, a lei não preocupa muito com o dia, mas sim o desequilíbrio emocional da mãe naquele período de puerpério. E face a docimasia hidrostática de Galeno para ver se foi aborto ou infanticídio. E a psicopatologia pode excluir a culpabilidade. Nós temos também no direito penal as causas de exclusão da culpabilidade. Eu falei anteriormente da causa de exclusão da ilicitude. Aqui nós temos a causa de exclusão da culpabilidade. O que é causa de exclusão da culpabilidade? A menoridade é um exemplo. Nós temos, além da culpabilidade, a psicopatologia, que também, entre outras, né, outras causas de culpabilidade. Então, o erro de proibição também é uma causa de exclusão. Mas o que nós podemos entender aqui? Que se a mãe possui uma doença mental que é capaz de tirar a consciência do seu ato, daquilo que ela está cometendo, então pode ser excluída a sua culpabilidade. Memorizar essa frase fica mais fácil. Psicopatologia pode excluir a culpabilidade. Pessoal, nós paramos por aqui essa aula. Na próxima aula nós vamos falar dos distúrbios da sexualidade. Uma aula bastante interessante, bem polêmica. Nós vamos falar então dos distúrbios da sexualidade. Nós vamos falar de vários detalhes, da satirismo, impotência, ninfomania, frigidez e por aí vai. Então, aguardo vocês. Até a próxima. Um abraço.